Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde abordamos e damos a conhecer os talentos do futebol mundial. No seguimento do episódio anterior, continuamos com o tema dos melhores jogadores sub-21 que atuaram na Liga NOS durante estas 24 jornadas que já decorreram. Depois, no último episódio, temos falado de Romário Baró, Tomás Tavares, Florentino, Trincão, David Carmo, Maximiano, Plata, Camacho, André Almeida e Centelhas. Hoje terminamos a listagem com mais 10 nomes que se destacaram pela sua qualidade de jogo, nomes que se calhar não serão tão conhecidos do grande público como os do primeiro episódio. E então, tal como há 15 dias, volto a contar com o André Seferino e com o Diogo Silva, a quem agradeço a presença mais uma vez. Ambos são colaboradores da ProScout e que durante a próxima meia hora vão me acompanhar nesta conversa. Começando então novamente pelo André e voltando aqui ao Famalicão, que tínhamos deixado como último nome na semana passada, ou há 15 dias, aliás. Voltando então ao Famalicão e desta vez com um defesa central, Neuen Pérez, jogador que já está convocado para a seleção A da Argentina. André, o que é que podes dizer aqui do Neuen Pérez e se achas que ele pode passar a ser jogador em definitivo do Famalicão no fim desta época? Antes de mais, agradecer mais uma vez pelo convite para marcar aqui presença no Scout Radar. E começamos muito bem logo o Neuen Pérez, este defesa central de 19 anos, porque tem sido um dos verdadeiros destaques desta Liga NOS, não só como promessa, mas também como um dos melhores jogadores. É um defesa central rápido, inteligente e é muito forte fisicamente. E vou já responder à tua questão. É que ele está emprestado pelo Atlético de Madrid e o próprio jogador já assumiu que o seu objetivo é mesmo regressar ao clube espanhol e, portanto, conquistar o seu lugar na equipa que é neste momento comandada por Diego Simeone. Ele tem mesmo sido um dos pilares do sucesso desta equipa de João Pedro Sousa, porque atribui um contexto defensivo à equipa muito favorável, é muito forte nos duelos e, portanto, dá muita segurança defensiva à equipa do Famalicão. Ele já disputou o torneio pré-olímpico com a seleção argentina e, tal como tu disseste, estava convocado para a seleção argentina. Portanto, não se vieram a realizar por causa desta situação. Eu acho, evidentemente, vai ser um dos jogadores a afirmar-se, não só na seleção argentina, mas também no Atlético de Madrid. Atribui-lhe essa qualidade e também acho que sim, acho que no futuro podemos ver um Neuen Pérez aí nos palcos da Europa. Muito obrigado, acho que foi uma maneira muito, muito positiva de começarmos aqui esta lista. Realmente não só um dos jogadores sub-21 que melhor se exibiu nesta edição da Liga, mas tal como tu disseste, um dos melhores jogadores mesmo de toda a Liga. Avançando então para o Diogo e continuando em Famalicão, mas subindo um pouco mais no terreno, Gustavo Assunção, um médio que também já tem sido associado a clubes, acho que podemos dizer de outras ambições, nomeadamente até em Portugal, nomeadamente penso que o Benfica já nas últimas semanas tem vindo a ser reportado pela imprensa desportiva como sendo um dos pretendentes para a sua contratação. Diogo, pergunto então que qualidades vês no Gustavo e se achas que ele já está no ponto para poder dar esse salto e se afirmar num clube de Liga dos Campeões. Desde já agradecer também o convite para este podcast. O Gustavo, em comparação com o Neuen, até acabou por ter, penso que mais destaque. Ele teve mesmo mais tempo de jogo, apesar de serem da mesma geração e de jogar neste caso no mesmo clube, no Famalicão. É também um jogador de 19 anos, ele tem já, apesar de ser jovem, muita maturidade, mesmo ao nível da leitura de jogo, na capacidade de posicionamento que tem e na abrangência de espaços que consegue ter. É um jogador que já se apresenta a um nível muito bom para esta liga, daí que naturalmente, como disseste, já seja associado a outros clubes de outra dimensão.
Ele também com bola tem uma boa capacidade de ligar o jogo, tanto em passe como na capacidade que tem de progredir com bola, tem uma boa relação com bola. É um jogador que tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e português, portanto também pode ser uma possibilidade para a seleção portuguesa. Já está avaliado em 3 milhões de euros, penso que ainda não está talvez no patamar que está o Neuan Pérez em termos de se poder já projetar, até pela questão da seleção nacional, em termos de se poder projetar já para outro patamar competitivo. Mas acredito que é um jogador que pode já dar esse salto. Não sei se para um clube grande conseguiria já ter assim o tempo de jogo que consegue ter no Famalicão, mas penso que é um jogador claramente futuro e que, sendo o primeiro ano de sénior, ainda tem muita margem. Não sei se o André quer aqui completar com mais alguma informação. Não, é só, posso dizer aquela questão que estavas a falar, de ele poder dar o salto para outro clube e, nomeadamente, falaste do Benfica, é que os clubes como Braga, Vitória de Guimarães e agora aparecer também o Famalicão já estão a vender os jogadores por valores bastante altos. Vimos o Tapsoba que saiu por 20 milhões, portanto os valores já estão a ser bastante altos e estão a ser praticados por estes clubes. Portanto, a sair para um Benfica, não acredito que o valor não seria longe desses tais 20 milhões que o Tapsoba também saiu. Portanto, não sei até que ponto é que para ficar em Portugal haveria algum clube com essa disponibilidade para pagar os tais 20 milhões pelo Gustavo. Sim, lá está, porque vemos cada vez mais os clubes grandes europeus já começar a vir buscar. Tivemos o caso do Trincão, Triben, portanto, são jogadores que já estão a dar, o Tapsoba, como falaste, já estão a dar esse salto direto e às vezes já nem passam pelos grandes. Exato, já saltam essa etapa e entram diretamente nas ligas do top 5. Ok, então penso que podemos aqui continuar para o próximo jogador e começo outra vez no André. Neste caso é o Filipe Soares, médio do Moreirense, e penso que é mesmo o jogador com mais minutos desta lista inteira. Ele é titular indiscutível da equipa do Moreirense. Ele fez 24 jogos, quase 2.000 minutos, 3 golos e 3 assistências, portanto para um jogador que joga no meio campo acabam por ser números bastante encorajadores, e volta a ser também mais um jogador que tem sido associado ao Benfica, porque julgo que ele ainda parte do passe ainda pertence precisamente a esse clube, e portanto também há aqui alguns rumores que pode voltar à casa-mãe no futuro próximo. Portanto, André, se calhar a minha questão também parte por aí, se, tal como no Gustavo Conceição, se achas que o Filipe tem capacidade para entrar num clube grande em Portugal, e depois completares com uma breve descrição das suas qualidades. É assim, entrar num clube grande em Portugal nunca é fácil, e o Benfica luta por objetivos não só internos, mas também externos nas competições europeias. E, portanto, nunca é fácil, ainda para mais. O Filipe tem 20 anos de idade, portanto, ainda tem uma margem de progressão e de aprendizagem bastante longa. Dizer que há um paradigma que começa cada vez a ser mais quebrado pelos clubes da Primeira Liga. É o caso do Filipe, e portanto o Filipe ano passado jogava na segunda Liga no Estoril Praia, onde fez 37 jogos e marcou 3 golos, e este ano impôs-se de caras na Primeira Liga. Portanto, às vezes os clubes irem buscar jogadores à segunda Liga não são tão a favor desse tipo de contratações e preferem até alvos extremos, por assim dizer. Mas a verdade é que há muita qualidade na segunda Liga, e não só, atenção, não só no Campeonato de Portugal, também há muita qualidade, e portanto cada vez mais os clubes estão a quebrar esse paradigma. O Filipe é de facto um médio de muita qualidade, é um médio completo, é um 8 puro, é fisicamente muito forte, agressivo, o processo defensivo também, tem muita qualidade, e depois não só, os tais 3 golos que falaste que ele tem esta temporada, salvo erro, é porque ele também é muito bom tecnicamente e tem uma chegada fácil à área adversária. Portanto, é um jogador que tem um potencial enorme, uma margem de progressão brutal, e portanto tem muito a crescer. Agora, obviamente que não vai ser de um momento para o outro que vai dar esse salto em termos do Moreirense, uma equipa que luta pela manutenção, e o Benfica que vai lutar para ser campeão e por
pelas competições europeias, portanto, no caso do Benfica na Liga Europa, obviamente é ganhar a Liga Europa, ponto final, e portanto, não sei se será assim tão fácil ele conseguir se impor no Benfica. Agora, tem qualidade para chegar lá? Isso tem, não tenho dúvidas nenhumas. Com certeza. Vamos então passar ao próximo nome da lista. Ainda também no Moreirense, e um parceiro do meio campo do Filipe Soares, neste caso Nuno Santos, portanto não confundir aqui com o Nuno Santos do Rio Ave, que apesar de também ter imensa qualidade, já é um bocadinho mais velho, já é um bocadinho velho mais para entrar na lista dos sub-21. E aqui passa então a bola para o Diogo, mais um jogador que veio do Benfica também, neste caso ainda se encontra por empréstimo. Um jogador que começou a época na equipa B do Benfica e aliás onde já tem sido presença regular, penso que nas últimas 2 ou 3 épocas, e é um jogador que pode fazer várias posições entre meio campo, extremo também, segundo avançado. Se calhar a minha pergunta começava por aí. Diogo, o que é que achas, qual achas que é a posição que mais se adequa ao Nuno Santos, e se pensas que ele na próxima época poderá, por exemplo, fazer a pré-época com o Benfica e ser avaliado para a continuidade dele no plantel da equipa A? Iniciando pela questão da posição, eu, apesar dele também jogar por vezes nos corredores laterais, mas eu acho que a principal posição dele é no corredor central, na posição 10, eventualmente até como um 8, porque ele no Moreirense, o pouco tempo que jogou, porque não teve assim, entretanto, com esta paragem, não teve assim tantas oportunidades para jogar, mas já foi tendo algum tempo e foi jogando até em funções de muita responsabilidade defensiva também, mas acredito que ele seja mais um 10, neste caso. Em relação à questão do Benfica, ele estava já num patamar na equipa B que já não tinha muito mais por onde evoluir, parece-me, daí que o Benfica tenha optado por emprestá-lo nesta segunda metade da época, tal como já tem feito com outros jogadores, para depois, lá está, como tu falaste, procurar integrar na pré-época do ano seguinte. Eu penso que a intenção, não sei se é essa ou se era essa, porque esta questão da paragem pode levar a que ele tenha de eventualmente permanecer emprestado mais um ano, não sei. É um jogador que sempre foi visto como tendo um grande futuro. Ele chegou a jogar, ele faz parte da seleção de sub-21, aliás. É um jogador que é criativo, que define muito bem as jogadas no último terço, tem muito boa relação com bola, não só no último passe, como no 1 para 1. E como estava a dizer, esta experiência na Primeira Liga ia ser muito importante para ele, porque ia ganhar competitividade a um nível mais elevado. Não sei, resta esperar para ver, porque eu acho que é um jogador que poderá fazer a pré-época na equipa principal e eventualmente ser emprestado, porque acredito que o salto que ele iria dar em termos competitivos nesta segunda metade da época seria muito bom. Lá está, para integrar a equipa A, mas resta esperar para ver. Obrigado, Diogo. Vamos então avançar mais um nome na lista e de volta aqui ao André. E agora vamos para o Boa Vista e para um médio defensivo do Ghana, Yo AK, espero não estar aqui a cometer nenhuma bacurada a dizer o nome do rapaz. Um jogador que é muito, acaba por ser franzino, 1,69m, 65kg, mas depois tem uma garra tremenda a jogar na sua posição de médio defensivo, e tem uma qualidade muito assinalável no desarme e na capacidade de pressão ao adversário. André, pergunto-te o que é que achas deste jogador e que futuro podemos aqui esperar do AK. O Yo AK, e tal como disseste, espero não estar a cometer aqui nenhuma gafe, é um médio de 20 anos de idade. Como disseste, ele é ganês e tem um percurso curioso. É que ele chegou em 17-18 ao Boa Vista, proveniente do Beckham United do Ghana, e ele antes dessa chegada teve a experiência na cidade de Bergamo, na Atalanta, e acabou mesmo depois por ingressar na equipa de sub-19 do Boa Vista. Ele é um médio defensivo, como disseste, muito forte fisicamente, é combativo,
não foge aos duelos e tem aqui um grande potencial. Este forte fisicamente, não é em termos de estatura, porque como disseste tem 1,69 m. Agora, nos restantes atributos físicos é de facto um jogador muito forte e lá está, tem uma grande capacidade para os duelos individuais e a disputa de bola é muito, muito, muito forte. Esta temporada já soma 17 jogos pelo Boa Vista e ao ver aqui os jogos do IOAK, há certos pontos que se assemelham a um mítico jogador que era Michael Essien, que ainda joga no Sebal do Azerbaijão aos 37 anos de idade. E agora lanço-vos a questão, é mesmo isto, se acham que, enfim, pode haver aqui algumas parecenças entre o IOAK e o Michael Essien. Se calhar passo aqui ao Diogo para responder. Diogo, alguma coisa aqui a dizer sobre isto? Eu acho que, assim, penso que ainda será cedo para dizer isso. Ele está a começar a iniciar o percurso como sénior, mas acho que lá está. E estes jogadores que são mais agressivos e desta capacidade física, que se destacam muito por esta capacidade física, por vezes são um pouco mal vistos e que não têm grande margem para crescer, mas a verdade é que têm, porque são características que também se podem destacar e que as equipas também precisam disto. E acho que é um jogador que, tendo 20 anos, já tendo tanto tempo de jogo na Primeira Liga, acho que tem ainda margem de crescimento. Sim, sem dúvida, e também estava aqui a olhar para as estatísticas do AK e ele, por exemplo, tem uma percentagem de sucesso de passe de cerca de 80%, o que sendo naquela posição acaba por ser assinalável, e tal como tu disseste, se calhar os jogadores um pouco mais físicos hoje em dia começam a ser olhados de lado, não é aquele, se calhar não é aquele jogador que faz o passe vertical e que descobre diretamente o avançado ao extremo, e quebra 2 ou 3 linhas, mas acaba por ser um jogador que, num modelo de jogo que requeira este tipo de características, é um jogador que pode ter potencial para algo mais do que a Liga Portuguesa, sem dúvida. Muito bem, então voltando a avançar na lista e agora passando para o Belenenses e para as alas, Nilton Varela, um jogador que também tem tido alguns minutos de jogo esta época. E Diogo, então começando novamente por ti, o que é que tens a dizer do Nilton e que futuro vês para este jogador? O Nilton Varela é dos jogadores que apresentámos hoje o mais jovem. Ele ainda é 2001, portanto ele ainda tem idade júnior, tem 18 anos. Começou a época na equipa de sub-23, mas, portanto, aliás, o tempo de jogo que ele tem neste momento é muito dividido entre sub-23 e equipa A, está relativamente equilibrado, mas a partir do momento que passou para a equipa A assumiu-se logo como titular e começou logo, portanto, garantiu logo a sua posição. Ele já foi até convocado para a Seleção Nacional de Sub-19. Ele tem, aliás, dupla nacionalidade, é português e cabo-verdiano. Também passou pela formação de Sporting, até chegar aqui ao Belenenses e agora estar mais presente na equipa A. É um lateral esquerdo essencialmente ofensivo. Ele, para além da dimensão física que ele tem, também é imprevisível nas ações, é um jogador que decide bem e é forte no 1 contra 1. Pela velocidade que ele tem, é também um jogador que é difícil de ser ultrapassado, é uma característica também, acredito que importante para esta posição. Tem margem claramente para evoluir, é um jogador que ainda tem 18 anos, como disse, é dos mais jovens dessa lista. Já tem sido muito elogiado mesmo pelo seu treinador e, como digo, desde que chegou à equipa principal assumiu-se, revelou já muita maturidade e muita capacidade para assumir um lugar de destaque na Primeira Liga. Não sei se vai já dar o salto, se irá manter no Belenenses, mas é claramente um jogador de potencial. Exato, e acaba por ser uma equipa do Belenenses que continua com bastante juventude no seu plantel, e 2 desses nomes acabam por também aparecer na lista, curiosamente são os próximos nomes aqui que vamos falar, e então faço a ponte neste caso para o Tomás Ribeiro,
obviamente do Belenenses, como estava a dizer, e então, André, pergunto o que é que achas deste jogador e se achas que ele poderá apresentar qualidades para dar o salto para uma equipa maior no futuro. Sim, a resposta é sim, a essa questão. Pode dar o salto, claramente. O Tomás Ribeiro é um defesa central de 20 anos, é um produto da formação do Belenenses e que esta temporada começou no Sub-23 e depois subiu ao plantel principal já com a entrada de Pedro Ribeiro no comando técnico do Belenenses, que o lançou, curiosamente, numa defesa a 3 com Gonçalo Silva e Nuno Coelho, logo na sua estreia vitoriosa na Madeira, frente ao Marítimo. O Tomás Ribeiro é um jogador muito inteligente, é rápido e muito agressivo nas suas ações, e tem uma característica invulgar para um defesa central, é que no Sub-23 era ele quem batia os cantos e os livres. E aqui lembramos logo de dois jogadores do Sporting, o Mathieu e o André Cruz, que batiam também os livres da equipa. Portanto, ele também joga com o pé esquerdo. Portanto, é defesa central, joga com o pé esquerdo, bate cantos, bate livres, portanto assemelha-se muito a estes dois jogadores, e logo aqui se percebe que é um jogador com uma qualidade de passe invulgar. Por isso é um jogador com uma boa saída de bola, é muito importante nas fases de construção das suas equipas, e estas suas capacidades permitem-lhe também ser aqui uma opção para os seus treinadores a médio defensivo. Ele chegou também no Sub-23 a atuar nessa posição de médio defensivo. Exatamente, e portanto, continuando no Belenenses, faço agora a ponte para o Diogo e para o Show, que é um médio defensivo angolano que também tem tido imensos minutos nesta Primeira Liga e tem-se destacado também pelas suas qualidades. Diogo, então peço-te uma descrição do Show e depois se calhar lanço aqui a discussão daqui de mais, mais de alguns nomes do plantel do Belenenses, que acaba por ser realmente bastante jovem. Sim, o plantel Belenenses tem essa particularidade. Este Show tem um percurso diferente dos outros. Ele não vem da formação do clube, mas ele está emprestado pelo Lille. Aliás, ele foi contratado esta época ao 1º de agosto por 2 milhões e foi emprestado ao Belenenses. Ele chegou mesmo a jogar na pré-época pelo Lille, inclusive num jogo contra o Braga. Esta é a primeira experiência dele na Europa e está a ser boa para ganhar alguma experiência a este nível de futebol europeu. É um jogador com uma boa capacidade física, é rápido e é agressivo na pressão. Também com bola, apesar de não ser muito criativo, ainda assim não compromete. Também tem uma boa capacidade no jogo aéreo. É um jogador que já tem 5 jogos pela seleção A da Angola, apesar de ter ainda 21 anos. E lá está, na posição de médio defensivo, beneficia muito da capacidade física que tem. Também muito na senda daquilo que tem sido algumas das contratações do Lille. É um jogador que poderá eventualmente manter-se emprestado. Duvido um pouco que seja já para integrar na equipa principal do Lille na próxima época, embora este ano tivesse a ser muito positivo para ele, porque iria ganhar muita experiência e um nível competitivo superior, até por ser a primeira experiência dele no futebol europeu. Mas veremos. Eventualmente pode mesmo até voltar a ser emprestado ao Belenenses ou outra equipa da Primeira Liga, portanto resta esperar para ver. Volto então aqui para o André e pergunto-lhe o que é que ele acha deste plantel do Belenenses, que é realmente muito jovem. Já falámos aqui de 3 jogadores, mas ainda há, por exemplo, jogadores como o Cassierra ou o guarda-redes André Moreira, que são jogadores que ainda são jovens e isto acaba por não ser muito normal na Primeira Liga Portuguesa. Pergunto então o que é que achas desta estratégia por parte do Belenenses SAD e se poderá ser replicada por mais alguns clubes da Primeira Liga. Sim, eu acho que sim. Acho que pode ser replicada porque quando não há grande capacidade financeira por parte dos clubes, há que apostar na prata da casa,
como se costuma dizer. E esta equipa do Belenenses é isso que tem feito. Há aqui vários jogadores que fazem a transição do sub-23 do Belenenses para a equipa A e, portanto, acho que esse é o caminho a seguir. E podemos falar de vários. Diogo Kalila, que está a jogar. Temos no meio campo o Tomás Castro, que já chegou a jogar e é um dos titularíssimos na equipa de sub-23. O Robinho também, o Edi Semedo. Portanto, há vários nomes. E também há outros que ainda não se estrearam. O caso do defesa central, o Luca van der Gaag, filho do treinador que passou pela Primeira Liga Portuguesa, Michel van der Gaag. Portanto, são vários os nomes que podem vir a estrear-se nesta equipa do Belenenses e que são claramente, está-se a verificar que é uma aposta do clube apostar na formação dos jogadores e depois poder valorizá-los para tirar frutos e colher frutos dessa valorização dos próprios jogadores. Sim, e já agora eles no mercado de inverno acabaram por continuar essa aposta e trouxeram um campeão europeu de sub-19, o Nuno Pina, médio defensivo, que também poderá aqui ajudar nos objetivos do Belenenses. Bom, então, movendo mais um lugar na nossa lista, e agora voltando ao André, agora passamos para Tondela, e é um jogador do ataque, Richard Rodrigues, um jogador que nós, por acaso, ainda antes de ter vindo para Portugal, tínhamos destacado pela sua atuação na Copinha do Brasil, penso que na edição de 2019, e acaba por ser um jogador que também tem mostrado alguma qualidade, especialmente no 1 para 1 e na sua capacidade de chegar à área. Ele também já apresentou aqui alguns golos na Liga e, portanto, acaba por ser um jogador também a seguir. Então, André, o que é que podes aqui completar sobre este jogador e se pensas que ele no futuro poderá continuar no nosso campeonato, porque acaba por ser um jogador que pode chamar a atenção de outras ligas? O Richard Rodrigues é um tecnicista puro, tal como disseste, é aquele típico jogador brasileiro, é muito forte no 1 para 1, tem muito talento no drible. Ele também tem uma grande capacidade de passe e, tal como disseste, é forte no 1 para 1. É rápido, é ágil, é um desequilibrador nato. Ele está emprestado ao Tondela pelo Internacional de Porto Alegre e ele tem sido muito importante na manobra ofensiva da equipa de Nacho Gonzalez. Agora, aquilo que me perguntavas se ele pode continuar cá, lá está, é a velha questão dos jogadores emprestados, porque é verdade que ele se destacou cá, agora, será que o objetivo dele é permanecer no Tondela? Não sei, isso vai depender muito da vontade dele e também da vontade do próprio Internacional de Porto Alegre para se perceber se ele poderá permanecer cá no Tondela ou até noutro clube, ingressar num Braga, num Vitória de Guimarães, quem sabe, ou se vai mesmo regressar ao Brasil ou até outra equipa do continente europeu. Agora, para mim, e a meu ver, o Richard Rodrigues tem de melhorar ainda no capítulo da decisão, ou seja, perceber um pouco melhor os momentos do jogo, quando deve partir no 1 para 1, porque o facto de ser bom nessa situação e nesse capítulo do jogo, no 1 para 1, por vezes não toma a melhor opção, ou seja, parte algumas vezes em demasia para essa situação de 1 para 1, quando tinha melhores opções e melhores soluções. E também melhorar um pouco no capítulo da finalização. Mas agora, sem dúvida, é uma promessa que o Internacional de Porto Alegre tem nas mãos. Sim, exato, e tal como disse, foi um dos destaques da Copinha e só por isso acaba por ter algum cartel junto dos dirigentes do Internacional e certamente verão este jogador como uma boa aposta para o futuro. Portanto, vamos aqui ficar todos na expectativa para perceber o que acontecerá com o Richard. Ficando em Tondela, mas aqui acabando a nossa lista, é mais um jogador do ataque, mas neste caso é português, Ruben Fonseca, ponta de lança, 1,88 m, aqui um jogador possante para a frente de ataque, e acaba então aqui no Diogo a perguntar-lhe o que é que tu vês no Ruben e se achas que ele poderá, por exemplo, integrar numa seleção de sub-21 em alguma das convocatórias que estarão aí à porta. Começando pela questão física, o Ruben, como disseste, é um avançado com uma envergadura assinalável, tem 1,88 m e tem
tem uma boa capacidade física. Apesar dessa capacidade física, ele acaba por ser um avançado completo. Ele não se destaca apenas pela sua capacidade física e pela capacidade no jogo aéreo, ele até tem muita mobilidade para a envergadura que tem. Não se limita a estar próximo dos defesas centrais no corredor central, mas também cai muitas vezes nos corredores laterais e também baixa bem por fazer apoios frontais. Ele chegou ao Tondela no último ano júnior, portanto na época passada. Ele antes tinha passado pela formação do Feirense e pelo Benfica. Foi um jogador que acabou por ter algum azar. É um caso particular disso, porque ele estava nestes últimos jogos a começar a ter mais tempo de jogo. A maior parte dos jogos que ele fez foi no últimos 2 meses, sensivelmente. Em relação à questão da seleção de sub-21, ele ainda é de 2000, portanto ele para o ano ainda será sub-21, ainda pode ser convocado para a seleção. É um jogador que, se começar a jogar mais tempo de jogo, como iria jogar agora, claramente entra nesse lote de jogadores que podem ser convocados. E parece-me um caso, gostava de fazer aqui um paralelismo entre este Ruben Fonseca e o caso do Diego Almeida, porque para além da posição onde jogam, são dois jogadores que o ano passado se destacaram muito no Nacional de Júniores, e por estarem em clubes que não têm um patamar intermédio, ou seja, não têm equipa sub-23 ou equipa B, passaram diretos para a equipa A e por vezes isto pode ser um handicap, porque há jogadores que acabam por ter de ser emprestados, e lembro-me o caso do Passos Ferreira, isto aconteceu. Houve vários jogadores que assinaram um contrato profissional e foram emprestados, mas por outro lado, para jogadores que consigam dar logo este passo e integrar-se em equipas principais, pode de certa forma queimar etapas, e o Ruben acabou por beneficiar do fator físico que tem também, porque facilita muito a integração no nível sénior. E lá está, ia começar agora a ter mais tempo de jogo, e acho que é um jogador de muito valor para o Tondela para a próxima época. Muito obrigado. Deixa-me Terminamos então. só, Sim, sim. deixa-me só dar aqui um toquezinho final sobre o Ruben Fonseca. É que o Ruben é aquele jogador muito, muito bom, e de facto aquilo que se percebe é que o Tondela está a trabalhar muito bem nos últimos anos de formação, e não só em toda a formação, e portanto ele chega já no último ano de Júnior ao Tondela e faz os tais 20 golos nos 33 jogos, e eu acompanhei-o bastante nesse Nacional de Júniores, e de facto percebia-se que ele era diferente. E portanto a equipa aqui o Clube Tondela está a trabalhar muito bem na formação e tem obtido resultados, porque marcou presença no ano do Ruben Fonseca, marcou presença no apuramento de campeão. Portanto, estão a trabalhar também muito bem ao nível do scouting na formação. Sim, só precisam de se calhar melhorar um pouco na infraestrutura, porque o campo de jogos onde eles fazem os jogos de júniores acaba por ter uma qualidade um pouco duvidosa. O Tondela que me permite aqui esta pequena crítica. Bom, terminamos então a lista. Se calhar ainda temos aqui tempo para vos fazer uma pequena pergunta de resposta rápida. Destes 20 jogadores, os 10 que falámos hoje e os 10 que falámos há 15 dias, qual o vosso preferido? Se calhar começo pelo André. Epá, essa é daquelas perguntas complicadas, porque estes tais 20 jogadores têm de facto muita, muita, muita qualidade. Agora, vou fugir aqui um bocado aos mais conhecidos e aos dos grandes, por assim dizer. Eu vou apostar hoje vou apostar no Filipe Soares. Gosto bastante do Filipe Soares, acho que é um jogador com uma grande qualidade, e sem dúvida que tem margem de progressão brutal. E o Diogo? Assim, não é fácil, até porque chega mesmo, até há jogadores que poderiam estar nesta lista, mas têm muito potencial, mas lá está, porque provavelmente não tiveram tanto rendimento já nesta época. Mas daqueles 20 que nós falámos, eu quero destacar o Trincão. Não pela transferência para o Braga, para o Barcelona, mas é um jogador de muito potencial, é um jogador de quem já se esperava muito por ter integrado a seleção campeã europeia de sub-19. Era um jogador de muito destaque nessa seleção e que, de certa forma, estava a demorar um pouco a conseguir assumir-se na equipa principal do Braga, mas é o meu destaque.
Ok, muito obrigado. Ficou então assim, respondido este pequeno desafio que lancei aos 2 colaboradores que estiveram aqui connosco hoje. E então despeço-me e tenham uma boa semana. Até à próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!